Mercado Livre? De repente pode, Será? pode conseguir nisso. Sem tremer, Não, pode. Então, vamos prosear aqui um minutinho de Uma vara. conversa. Mas, não, de qualquer jeito, se o senhor assim, veio numa comunidade, né, veio italianos numa comunidade tradicional de alemães e tal. Mas o sistema era bastante parecido ali, porque viviam as mesmas situações. O senhor se lembra quando era criança aí, que essa coisa do plantar na máquina Sim. era para todos, ou criar Sim. um porquinho para ter banho era para todos. A maior parte das pessoas de certa idade aqui, eu acredito que em torno de 50 anos aqui, pegou o período sem luz, sem energia elétrica, né? Certeza. E o senhor viveu isso também, o senhor estava me contando essa história do lampiãozinho, se Sim. esconder atrás Eu morei junto com a finada nona, eu morava junto com a finada nona. Que a família nossa era em grande, nós estávamos em grande, nós estávamos em 11 em casa, né? E daí, no finado nono, também estavam já, a maioria da turma tinha ido embora. E daí eu fui morar com eles. fogão a lenha, Fogão a lenha, polenta, na chapa, direto. salame, Era o café reforçado. ovo frito, salame. Sim, e sim, sim. polenta. E essa coisa à noite era o lampiãozinho, era muito comum isso. Sim, sim, era o lampião, não tinha o quê. E o senhor lembra Eu sei que focas eu não tenho lembrança daqueles anos lá, da lanterna que dizem. Se iam para fazer um serão de noite, porque aqueles anos lá, eles praticamente cada noite iam num lugar fazer serão. Hoje em dia não existe mais isso aí. E daí, se era escuro mesmo, daí levavam aquele feralzinho, porque guiava a claridade. que era o quê? Uma lata com uma vela? A parte de baixo era de lata, né? E daí subia e para cima daí a parte de vidro. Só que ele tinha uma alça, né? Um cabinho em cima, que tu levava aquilo lá. Para levar, para clarear o É, caminho. sim. Coisa brava. E falava italiano na Ah, casa? direto. Era só italiano. É praticamente que nem hoje, né? Antigamente os alemão, eu vim aqui, a finada sogra só falava em alemão. Depois, com o tempo, ela foi pegando, né? Você saiu dessa coisa do falar todo dia o italiano com a tua avó, teu avô? Sim, e daí vim para cá. Só que eu, em alemão, me vendiam e me compravam, eu não sabia nada. Que nós era só italiano, né? Mas daí você também brincava no italiano com ele. Sim, sim. Apertava eles também às vezes. Mas e na comunidade? Ia lá, o pessoal jogava bolão, tudo alemão, e os italianos estavam juntos ali. Sim, sim. E não mudava nada. Tinha bastante famílias italianas, descendentes italianos aqui no Xingu. Olha, aqui no Xingu, até que agora praticamente ficou mais aqui dentro do Xingu depois que emancipou o Xingu. Porque eu, por exemplo, não sou, pertenço a Xingu, né? Mas é aqui na linha Santo Antônio, Canhada Funda ali. Tudo Constantino. Sim, mas ali era só italiano. Tinha nada de alemão ali dentro. Daí depois começaram a se misturar um pouco ali. E aí vieram, depois da emancipação, que foi... Daí para cá, daí já começou mais, né? Italianos. Ó, que, por exemplo, o mais que foi é a região aqui de Taquaruçu, Baracurta, esses lados ali, o que mais entrou aqui dentro do Xingu. Pertence ao Xingu lá também, né? Mas aqueles italianos que entraram mais para cá, né? Antes era Que puramente alemão. estão morando aqui, né? Mas antigamente aqui dentro do Xingu era só alemão. Não tinha italiano. Mas é isso, essa fala é uma fala muito boa, né, Julieta? Então vamos agora, a senhora conta para mim, assim, mais ou menos as suas lembranças. A gente sabe que as mulheres, elas enfrentavam uma dificuldade muito maior que os homens, porque os homens trabalhavam no pesado. Mas as mulheres faziam muito mais serviço. A mulher faz tudo as coisas, né? Praticamente. Ia para a roça junto, tinha que cuidar dos filhos, trabalhar em casa. Como é que eu quero que a senhora me conte alguma lembrança que a senhora tem de quando a senhora era criança, da sua mãe, do seu pai, porque se a senhora já não era fácil já
antigamente, imagina a sua mãe numa época mais antiga ainda, né? É. Era uma vida de muito trabalho, não era? Era sofrido. É que nós, quando era criança, tinha 6, 7 anos, nós tinha que ir junto na roça. Não é que nem agora, hoje em dia, nenhuma criança não vai mais na roça, né? Não era que nós tinha que trabalhar, mas enxadinha tinha sempre junto. Fuçar nos lados um pouco, até que a gente pegou o jeito de ajudar, né, os pais, de carpir, todas essas coisas. E a lida em casa, tem que fazer comida, fazer pão, tudo que tem, tirar leite, que era a mão primeiro, não tinha ordenhadeira esses anos atrás, né? E a senhora cresceu vendo a mãe fazendo Sim. receita lá, preparando a cuca, fazendo pão de milho, o fogão, os fogão bem ajeitadinho que a gente tem hoje, não tinha também antigamente. Lá às vezes era um Não. forno de barro, Era né? forno de barro que tinha esses anos, né? E a sua mãe tirava o tempo para além de ir na roça, piazada ia na roça, para ensinar algumas coisas. Sim, ela mostrava as coisas, tudo como é que tinha que fazer. E antigamente era assim, né? Te mostravam uma ou duas vezes, eles não precisavam mais mostrar. Tu sabia depois fazer. E hoje em dia tu tem que mandar 10, 20 vezes ainda não fazem, né? Não se lembram. É complicado hoje em dia, né? Com esses anos, né? E a senhora, mesmo depois de adulta, de casada, a senhora foi para a roça também? Foi. Eu fiquei em casa praticamente depois, quando a minha mãe ficou doente, né? Ela tinha doença do mal de Alzheimer. Daí era complicado para mim, porque não podia deixar ela sozinha, né? Porque ela, até uma vez ela escapou, que nós tivemos que ir procurar ela e depois tinha que estar sempre em casa por volta cuidando dela e ultimamente nós tínhamos que fechar ela no quarto, que não tinha condições mais de deixar ela. Ela fazia de tudo, tu não conseguia nem fazer comida, que ela largava lenha, ela largava sabão, o que ela tinha, ela largava dentro das panelas de comida. E daí não tinha como, né? Mas antes disso a senhora ia para a roça? Ia também? sempre junto na roça. Qualquer serviço? Mas eu plantar milho, plantar soja, eu tinha que ajudar. Só não lavrei, isso o pai não deixou para as moças. Tinha uma irmã, né, mas ela também lavrar, ela não lavrou. E aquela então não ia tanto, porque ela era sempre mais doente, assim. Mas eu ia junto. Depois de casada, daí praticamente eu e o meu marido nós ia, né? Daí os outros, o pai e a mãe já eram mais velhos, ficavam em casa. Daí nós continuamos na roça trabalhando. E chegava em casa, outra jornada de serviço. É, fazer a comida, chegava antes da noite embora, era ele tratar os porcos, eu tirar leite e assim. Daí tinha um filho, né? Daí ele ia para aula, daí tinha que ajudar lá ainda, fazer os temas, né? Era a vida assim, né? Aprendeu a fazer fermento de batatinha? Não, isso eu não, isso na base nós sempre comprava o fermento. Sim. Fizemos o fermento, aquele tipo aquele pão de milho, esse nós fazia. Mas agora o pão branco, esse fermento eu até hoje não sei. Sim. Mas era muito comum antigamente. Sim, porque não tinha muita antigamente era o pão de milho primeiro, ao menos os alemães eram o pão de milho, né? Não chamava de broa? Sim, pronto. Pois é. Faço hoje ainda de vez em quando. E a saudade de alguma coisa que marcou, que a senhora acha que era especial antigamente? Bom, vou dizer o que era, que nem quando nós era criança era divertido brincar, né? Fora, daí nós se reunia, brincava para lá, para cá, e hoje em dia as crianças não brincam mais assim, né? É só na TV, o brinquedo comprado, e nós se contentava até com, fazia as bonecas de sabugo de milho. Isso era nossas bonecas, né? Era as bonecas de sabugo de milho. É. Tinha muito. Os carinhas também era feito com carretel de linha. Daí pegava um pedaço de madeira, cortava fora para encaixar as rodas em cima no carretel de linha. Esses eram os nossos carinhos. Sim, E hoje em dia uma criança nem conhece isso aí mais, né? sim, não conhece mais, né? Eu vou filmar a senhora de longe agora.